Fala estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais essa aula, tá? E aqui a gente vai responder o simulado deste final de semana da Consulpan. Lembrando, se você quer entrar no grupo do Telegram e responder simulado semanalmente, o link está na descrição. Se você quer aulas separadas, com foco total, separada por assunto, uma playlist super completa para a banca Consulpan, o link também está na descrição. Se você quer aula hoje de revisão, aulas mais extensas respondendo às provas mais recentes, o link também está na descrição. Tudo aí está na descrição, beleza? É só você dar uma olhada aí. Abração, lembrando, abração para o pessoal que está aí no grupo do Telegram, que está interagindo bastante, tem respondido as questões, tem participado dos simulados. Abração para vocês aí, tá? E lembrando, o intuito do grupo é tirar dúvidas, mandar materiais inéditos que eu não mando aqui, tá? Tirar dúvida, mandar material, discutir questões e resolver simulados, tá? Então é para isso que existe aquele grupo, tá ok? E obviamente se você tiver alguma dúvida e eu não puder responder, algum colega vai poder te responder, aí assim poder tirar suas dúvidas lá no grupo, beleza? Fechado? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira questão do simulado deste final de semana, tá ok? Então deixa eu só voltar aqui para a minha questão, Pronto, fechou. Primeira questão, ela diz o seguinte, foi de uma outra banca, mas vocês vão entender o que é que eu quero com isso, porque lá na frente, nas questões da Consulpan, então teve um bloco de questões diversas e um bloco de questões da Consulpan. Lá na questão da Consulpan, você vai perceber o quão importante foi ter prestado atenção nessa questão, entendido essa questão, que aí quando você pegar lá a questão da Consulpan, você vai dizer, pô, realmente faz sentido. Esse conhecimento que estava lá, que a outra banca cobrou, aqui na Consulpan também cobrou. Então, esse é o intuito, tá? Então, sempre somar no conhecimento. Então, vamos lá. A medida do lado de um triângulo equilátero é 8 centímetros. Sendo assim, o perímetro desse triângulo é... Bom, vamos lá. Primeira coisa, talvez tenha duas coisas aqui que você desconheça. O que é perímetro, a primeira, e a segunda, o que é um triângulo equilátero, tá? Então, eu vou explicar para você exatamente o que é o tal do triângulo equilátero, beleza? Vamos lá. Então, primeira coisa... algumas figuras, tá? Só para a gente poder introduzir aí. Por exemplo, a gente vai ter o quadrado, é muito comum, tá? Essa figura aqui ser cobrada na geometria básica, prontinho. Aí a gente vai ter aqui o retângulo, é muito comum também essa figura aqui ser cobrada, e os tais dos triângulos. O triângulo ele diferencia tanto pelo ângulo quanto pelo lado, tá? Então os ângulos dão nome aos triângulos, os lados também, beleza? No entanto, ele falou aqui sobre o triângulo equilátero, tá? E o que é que ele quer exatamente aqui com esse tal desse triângulo equilátero, beleza? Então vamos ver. Ok, seguinte, o que é um perímetro? Bom, então o perímetro ele é a soma de todos os lados. Digamos que esse quadrado aqui ele tem um lado que mede exatamente 3 centímetros. Aí eu pergunto para você, quanto é que vai ser o perímetro? Aí você fala, Gerson, mas você só me deu um lado do quadrado. Aí eu te falo, a principal característica do quadrado é que ele tem todos os lados iguais. Então concorda que se ele tem todos os lados iguais, se este lado aqui mede 3, esse aqui também mede 3, esse mede 3 e esse aqui também mede 3. Concorda comigo? Então, se eu só der um lado para você, você precisa lembrar que o quadrado tem todos os lados iguais. Logo é só somar tudo, ó. 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12. Então, o perímetro, que é a soma dos lados, seria 12 centímetros. Só você somar tudo, beleza? Fechou? Agora digamos que o meu retângulo, aqui ó, o meu retângulo ele tem um lado que mede exatamente 3 centímetros e o outro lado mede exatamente 5 centímetros, tá? O que vai acontecer aqui? O que dá para perceber? O quadrado tem todos os lados iguais. O retângulo ele tem os lados paralelos iguais. Esse lado é igual a esse e esse lado aqui é igual a esse daqui, beleza? Deixa eu só colocar aqui a tela maior. Pronto, esse lado é igual a esse e esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui. Bom, então já dá para entender que os lados paralelos são iguais, beleza? Então, se esse lado mede 5, esse também mede 5. Se esse mede 3, esse também mede 3. Logo, quanto é que vai ser o perímetro? Então é só somar. Aqui, ó, esse lado 5 mais 5 vai dar 10. E aqui 3 mais 3 dá 6. 10 mais 6 dá 16 centímetros. Fechou? Deu para entender? Agora e o tal do triângulo equilátero, tá? Ó, pessoal, então perímetro entendemos. Triângulo equilátero é aquele triângulo que ele tem todos os lados iguais.
exatamente todos os lados iguais. Então esse lado aqui vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse, beleza? Aí agora você vai... Agora ficou fácil a questão, tá? Então, lembrando, eu falei para vocês que existem vários tipos de triângulos. Então cabe a você agora sentar e estudar todos os tipos de triângulos. Por quê? Se a questão disser, um triângulo isósceles, você vai perder uma questão porque ele falou que o nome do triângulo é isósceles e ele não disse exatamente as características dele ou não deu desenho, tá? Então, o triângulo equilátero, se você não souber o que é um triângulo equilátero, você vai perder, vai se permitir perder uma questão por besteira, tá? Então, presta bastante atenção nisso, tá? E percebe como vai ficar mais fácil a questão agora, sabendo, tendo esse conhecimento. A medida do lado de um triângulo equilátero é 8 centímetros. Então, se o lado mede 8 centímetros e eu sei que ele tem os 3 lados iguais, então aqui é 8, aqui é 8 e aqui é 8. Prontinho. Então, todos os lados medem 8 centímetros. Logo, ele quer saber o perímetro desse triângulo. Tá vendo? Então, o que foi que dificultou a questão? Os nomes. Se você não souber o nome dos triângulos, o nome das figuras planas, infelizmente você perderia essa questão, tá? Mas agora você já está ciente disso. Bom, eu não posso perder uma questão desse tipo por besteira. Beleza? Então, o perímetro aqui é só somar isso aqui. 8 mais 8 mais 8, que dá 24 centímetros. Tem essa resposta aí na nossa questão e percebe que isso aí caiu no concurso. Vamos lá, vamos para a nossa questão. Letra A, 24 centímetros. Show de bola. Fechamos aí a questão. Vamos para a próxima agora. Questão de número 2. Prontinho. Questão número 2. A área de um terreno retangular mede 1.008 metros quadrados. Essa questão ela é muito trabalhosa, tá? Mas o que é que eu quero que você entenda nessa questão? Alguns conceitos que a gente vai usar lá na questão da Consulpan, lá na frente. Mais pra frente, tá entre as últimas, tá? Mas só tenta entender isso aqui. Isso aqui vai virar uma equação de segundo grau gigantesca, mas não se preocupa com isso, tá? Tem questão da Consulpan que vira equação de segundo grau, de geometria? Tem, também tem. Mas vamos focar no intuito de hoje, da aula de hoje, certo? Que é a gente pegar esse conceito inicial da questão e aplicar lá na frente na questão da Consulpan, beleza? Então vamos lá. Cadê meu apagador de novo? Enfim, não sei onde é que está meu apagador, então eu vou apagar esse aqui com a mão mesmo. Pronto. Fechou. Então vamos lá. A área de um terreno retangular mede 1.008 metros quadrados e um de seus lados mede 18 metros. A mais que... então um lado não mede 18, mede 18 a mais do que o outro. Então, ou seja, se um mede, por exemplo, 2 metros e o outro mede 18 a mais, então seria, concorda que seria 2 mais 18, né? Então 2 metros mais os 18 que o outro tem daria o que? 20, não é isso? Concorda comigo? Pois é. Então a gente vai tentar entender dessa forma essa questão, tá? O perímetro desse terreno é mais uma questão que pede perímetro. Só que essa aí ele também me deu a área, tá? Uma área de 1.008 metros quadrados. Então vamos simular isso aqui, tá? Então ele me deu as informações, vamos montar o nosso problema. Então, aqui ó, pegar a minha área retangular. Aqui ó, ele fala que essa área aqui ela tem 1.008 metros quadrados, certo? Aí ele fala que um lado mede 18 metros a mais do que o outro. Então, bom, vamos lá. Quanto é que mede esse lado menor? Não sei. Quanto é que mede o lado maior? Não sei também. Mas a gente pode deduzir algumas coisas. A gente pode tentar deduzir algumas coisas, na verdade. Porque, por exemplo, se eu desconheço esse lado menor aqui, eu vou chamar ele de uma letra. A gente chama isso de incógnita, tá? Vou chamar ela de x. Então, ó, esse lado aqui mede exatamente x. Assim eu chamei. Por quê? Porque pode ser qualquer número dentro do campo dos reais vai caber aqui. Aliás, não, menos os negativos, tá? Então isso é algo que a gente precisa atentar aqui. Por quê? Existe distância negativa? A gente não vai considerar isso aqui numa situação dessa. Então isso aqui tem como medir menos 2 metros, menos 3 metros, menos 5 metros? Não, não tem. Logo, a gente não pode dizer que isso aqui é uma distância negativa. Então ele não estaria no conjunto dos reais, por exemplo, tá? Poderia ser um valor que você exclui todos os negativos. Mas é bom a gente entender isso aqui, porque a gente vai usar isso aí mais na frente. Beleza? Fechou? Então, ó, se esse lado aqui mede x e esse lado aqui tem 18 metros a mais do que esse, quanto é que eu medi isso aqui? Vamos lá, pensa aí comigo. Digamos que você tem duas barras de metal. Uma mede 2 metros.
a outra mede 3 metros a mais. Aí você fala, ah, ficou fácil. Se uma mede 2 e a outra mede 3 a mais, então a outra mede 5, né? Concordo com você. Mas concorda que a gente pode pensar assim, ó. Esse aqui, essa barra maior, ela mede 2 metros mais os 3 metros, que é o que ele tem a mais. Concorda? Que vai dar 5 metros. Essa é a lógica da coisa. Deu para entender? Então, ou seja, ele tem o valor da barra menor mais 3 metros, que é o que ele passa. Você fala, ah, mas é 5 de toda forma. Beleza, só para a gente poder entender aqui. Tá? Então, ó, seguinte. Aqui, ó, se esse lado aqui mede x, quanto é que vai medir esse aqui, que tem 18 a mais? Concorda que ele mede x mais 18? Sim ou não? Concorda comigo? Isso, exatamente. Então ele mede x mais 18. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Se esse mede 2, esse aqui mede 2 mais 3, certo? Aqui, se esse mede x, esse aqui mede x mais 18. Beleza? Fechou? Pronto. A gente vai ter um aulão só de interpretação de questões, que a gente vai pegar umas questões desse tipo e aprender a interpretá-las, beleza? Para poder montar os problemas. Então vamos lá. Seguinte, continuando aí nossa questão, aí ele fala que essa área aqui é isso aqui. Pessoal, como é que eu calculo a área de um retângulo? Como é que eu faço para poder calcular a área de um retângulo? Primeira coisa, formulazinha da área do retângulo é base vezes altura. Essa aqui é a fórmula da área do meu retângulo, certo? Então, vamos calcular aqui a área, que a gente já sabe quanto é, para poder descobrir quem é esse x. Porque descobrindo quem é x, eu consigo descobrir o perímetro. Concorda comigo? Se eu descobrir quem é x, eu já tenho aqui os meus dois lados. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Isso aqui vai dar uma equação de segundo grau, beleza? Então, vamos lá. Seguinte, vamos começar resolvendo aqui, pelo lado de cá. Pronto. Porque vai dar um cálculo bem grande, então vai dar um pouquinho mais de trabalho. Algumas etapas eu vou pular, porque o intuito da gente é entender isso aqui que foi feito, beleza? Mas só para concluir a questão. Então, isso aqui vai ficar, ó, x mais 18. Por que x mais 18, Jefferson? Porque isso aqui é a base. Lembra que a fórmula da área é base vezes altura? Pois é, então x mais 18 é a base. E a altura é quem? A altura é o x, tá? Então, vezes x. Aí talvez você pergunte, tá, Jefferson, mas por que você botou entre parênteses? Explico, tá? Porque tudo isso aqui está multiplicando pelo x, tá? Então, se eu não colocar, vai parecer que só o 18 está multiplicando o x. Mas eu preciso colocar entre parênteses para poder discriminar tudo isso, certo? Se eu multiplicar a base vezes a altura, tem que dar quanto? Tem que dar 1008. A questão falou isso aí, que isso aqui é a área. Prontinho. Pessoal, seguinte. Como é que eu faço para poder resolver isso aqui? Aí talvez você fala, soma o x mais 18? Não, ainda não. Não soma o x mais 18 porque, como é uma soma, uma letra ou até número não dá para a gente juntar agora, beleza? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a propriedade distributiva da matemática, ou chuveirinho, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar quem está fora por todo mundo que está dentro, beleza? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar, ó, x vezes x dá x ao quadrado, mais x vezes 18 dá 18x, que é igual a 1008. Prontinho. Fechei aqui essa parte. Já deu para ver que isso aí virou uma equação de segundo grau, porque eu tenho um incógnita com expoente elevado ao quadrado. Para a equação de segundo grau, a estrutura perfeita dela é a seguinte. Você joga tudo para um lado e iguala a zero, certo? Então vamos lá. Então isso aqui vai ficar, ó, x ao quadrado mais 18x. Eu vou pegar esse 1008 e vou jogar ele para lá. Então isso aqui vai ficar menos 1008. Foi o que sobrou do lado de cá? O zero. Prontinho, tem aqui a estrutura da minha equação de segundo grau. Beleza? Fechou? Pronto. Próximo passo agora é achar os valores de A, B e C. Vamos ver se vocês lembram aí, tá? Então, quem é o valorzinho de A numa equação de segundo grau, tá? Então, ó, o valorzinho de A é sempre o cara que está junto do x ao quadrado. Como não tinha ninguém aqui, então eu entendo que é um 1. Então, A é igual a 1. Quem é o B? O B é quem está junto do x. Então, quem é que está junto do x? O 18. E quem é o C? O C é o termo independente, esse cara aqui que está sozinho, que é o menos 1008. Prontinho. Então, esses aí são os termos de A, B e C. Então, lembrando que se você não lembra de equação de segundo grau, ótima oportunidade para você revisar esse assunto, beleza? Porque se alguma questão virar uma equação de segundo grau, você vai ter que desenvolver bem essa questão. Então, tá aí uma oportunidade para você poder estudar esse assunto, tá ok? Então, vamos lá.
Próximo passo da minha equação do segundo grau é jogar na forma de delta. Então, ó, delta é b ao quadrado menos 4 AC. Portanto, delta é igual a b ao quadrado. Quem é b? 18. Então, vai ser 18 elevado ao quadrado menos 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale menos 1008. Por que você colocou entre parênteses? Para que a gente não ache que isso aqui está subtraindo, mas ele está multiplicando, beleza? Prontinho, questão muito trabalhosa. Só para eu conferir aqui, 18 ao quadrado, quanto é que deu? Deu 324. Isso mesmo, 324. Menos vezes menos dá mais. E 4 vezes 1008 dá exatamente 4032. Você fala, Jefferson, pelo amor de Deus, minha cabeça está explodindo com esse negócio. Não se preocupa com isso, tá? O que eu quero é que você introduza o conceito para a gente poder usar lá na questão da Consulpan, beleza? Então, delta vai ser igual a 4.356. Prontinho, tá? E só para finalizar agora a nossa questão, vamos jogar isso aqui na forma de Bhaskara, tá? Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Prontinho. Então, a gente vai separar isso aqui em dois casos, tá? Então, x1, esse delta aqui vai ser positivo. x2, esse delta aqui vai ser negativo, certinho? Então, vamos lá. Só para a gente poder finalizar a nossa questão rapidinho, porque essa parte não é o mais interessante da questão para a gente poder entender agora, tá? A questão é interessante, mas a gente precisa manter o foco aqui em outra coisa. Então, ó, vai ser menos b, ó, b vale 18, então vai ser menos 18, mais a raiz quadrada de delta. Delta deu 4.356, a raiz de delta dá exatamente 66. Pronto, sobre 2. E aqui vai ficar menos 18 menos 66 sobre 2. Deixa eu ver. Pronto, tá tudo aqui. Tudo certo. Então, ó, seguinte. Isso aqui vai dar quanto? Ó? Menos 18 mais 66, isso aqui vai dar positivo. Isso aqui vai dar exatamente 24. Dividido por 2 já, né? Pronto. E aqui, menos 18 menos 66 dividido por 2, isso aqui vai dar exatamente menos 42. Prontinho, pessoal. Pronto, fechei aqui, resolvi, tá? Então, lembrando, os cálculos eu pulei porque não é o mais interessante para hoje. Mas em outra oportunidade a gente vai ver esse cálculo passo a passo. Então, é o seguinte, 24 e menos 42. Pessoal, x eu tenho duas respostas. Qual das duas respostas, então, eu vou usar? Qual das duas respostas é a resposta certa aqui para x? Bom, pensa aí cá comigo. Será que eu posso ter x igual a menos 42? Sim ou não? Verdade ou mentira isso aí? Bom, não posso. Lembra do que eu falei anteriormente? Eu não vou considerar distâncias negativas, tá? Então, o meu x ele só vai poder ser um valor positivo. Logo, menos 42 não serve para minha resposta. X tem duas respostas, mas para essa situação aqui, eu só vou poder usar essa daqui. Beleza? Fechou? Deu para entender? Então, nesse caso aqui, o x valeria exatamente 24. Beleza? Então, deixa eu continuar aqui a minha questão. Pronto, vou só apagar esse pedaço daqui. Agora a gente já sabe quanto é que mede x. Beleza? Só apagando aqui. Foi trabalhosa a questão? Foi. Muito trabalhosa. Mas não tem jeito, tá? Então, a gente sabe que x vale exatamente 24. Então, qual o tamanho real aqui desse meu retângulo, tá? Então, por exemplo, esse lado aqui mede x. Quanto é que mede x? 24. Então, x vale exatamente 24. E esse lado aqui mede x mais 18. Então, seria 24 mais 18, que dá exatamente 42, não é isso? Exatamente 42, esse lado aqui. Prontinho. Logo, pessoal, se esse lado aqui mede 42 e o outro mede 24, quanto é que seria aí o perímetro? Então, seria, ó, 42 mais 42, 24 mais 24. Isso aqui vai dar 84 mais 42.
e 8. Tudo isso aqui trabalhando para a gente poder achar o perímetro no final. Então, já imaginou se eu soubesse fazer tudo da minha questão e não soubesse eu quero um perímetro? No final não ia adiantar de nada, certo? Então, por isso que é bom reforçar esses conteúdos aqui. Então, aqui vai dar 132 metros. Enfim, terminada a questão. Que questão mais maluca, né? Vamos ver se tem isso aí nas alternativas. Já imaginou se não tiver? Letra A, temos nas respostas, tá ok? Deu para entender, pessoal? Ficou um pouquinho claro isso aí. Eu sei, é mais complicado essa questão, deu um pouquinho mais de trabalho. Mas é importante a gente reforçar alguns conceitos aqui, beleza? Vamos para a terceira, tá? Para a gente poder já passar essa terceira e ir para o bloco de questões da Consulpan. Fechou? Vamos lá. Terceira questão aí do simulado de vocês. Então vocês responderam a essa questão aí. Terceira questão. Fernando possui um terreno retangular com medidas de 240 metros de comprimento e 150 metros de largura. Então vamos lá. Mais uma questão sobre retângulo, tá? Então pego aqui a minha figura, um retângulo. Ele tem aqui um terreno retangular. Ele fala que ele tem 240 metros de comprimento e 150 metros de largura. Então eu vou dizer que isso aqui é o 240 metros e aqui é o 150 metros. Pronto, fechou. Aí ele fala, ele deseja dividir esse espaço em 3 novos terrenos na mesma área. Nesse sentido, qual será o valor da área desse terreno após a divisão? Primeira coisa, se eu quero saber a área de cada um dos 3 terrenos, eu preciso primeiro descobrir a área desse terreno aqui. E a gente viu na questão anterior como era que calculava a área desse terreno retangular. Lembrando, qual é a fórmula da área aí do retângulo? A base vezes a altura. Prontinho. Multiplica um pelo outro. Você fala, Jefferson, ó, quando eu fui responder, eu sei que você deve ter feito isso. Quando eu fui responder, eu coloquei o 150 aqui e o 240 aqui. Muda alguma coisa? Não. Por quê? Porque tem uma propriedade da multiplicação que diz o seguinte, que a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, se for 240 vezes 150 ou 150 vezes 240, dá no mesmo, tá? Então, não importa, tá? Se você colocou diferente, contanto que a multiplicação tenha sido feita de forma correta, vai dar certo sim sua resposta, beleza? Fechou? Então, vamos lá, vamos multiplicar isso aqui. Vamos multiplicar, fazer esse cálculo aqui, ó, 240 vezes 150. Pronto. Aqui, ó, 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 4 dá 0, 0 vezes 2 dá 0. Agora, 5 vezes 0, ó, pulo uma casinha, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 4 dá 20, ó, sobra o 2, desce o 0, 5 vezes 2 dá 10, mais o 2 está lá no primeiro andar, dá 12. Pronto, fechei. Apaga aqui para não confundir, 1 vezes 0 dá 0, pula uma casinha aqui, ó, 1 vezes 4 dá 4, e 1 vezes 2 dá 2. Pronto. Soma tudo isso aqui agora para a gente poder fechar aqui essa multiplicação aqui. Vai dar 0, 0, 0. 2 mais 4 dá 6. 1 mais 2 dá 3. Pronto. Isso aqui deu exatamente 36 mil. 36 mil o quê? 36 mil o quê? Bom, aqui quando eu estou falando sobre distância seria metros. Mas como eu estou falando sobre área, tem 36 mil metros quadrados. Metros quadrados, beleza? Fechou? Deu para entender? Ficou claro isso aí? Bom, seguinte, agora a gente vai dar uma olhada e uma coisa aqui bem interessante, porque é essa a resposta que ele quer que eu ache? Bom, tem aí na letra D, 36 mil, mas é exatamente isso aí que ele quer que eu ache na questão? Alguém pode ter errado por isso, achou 36 mil, foi lá, pum, marcou e errou a questão. Por quê? Ele está falando que ele quer dividir esse terreno em 3 novos terrenos de mesma área, ou seja, então vou ter que dividir por 3 para poder achar essa área aqui, certo? Então vamos lá, vamos dividir o 36 mil por exatamente 3. Vamos dividir isso aqui, ó, por 3. Aqui, ó, 3, aqui vai dar 1, 1 vezes 3 dá 3, aqui, ó, subtraindo dá 0. Baixo 6, pronto. Que número que eu multiplico para dar 6? 2. 2 vezes 3 dá 6. Aqui, ó. Restou 0, pronto. Terminei aqui. E esses 3 zeros aqui, Jefferson, que não foram para lugar nenhum. Agora eu puxo eles para cá.
Isso aqui vai dar 1, 2, 3. Dá exatamente 12 mil. Você podia fazer isso aí de cabeça também, tá? Então 36 dividido por 3 dá 12, 36 mil daria 12 mil, beleza? Vamos lá. Então nossa resposta não seria a letra D, que poderia ser intuitivo, né? A priori, mas só para confirmar, letra B, a nossa resposta, 12 mil. Beleza? Fechou, pessoal? Então eles colocam a alternativa mesmo para poder enganar, tá? Então a banca tá aí para isso também, para eliminar, beleza? Bom, entendido isso, vamos à quarta questão. Agora sim, agora a gente entra no bloco de questões da Consulpan, certo? Vamos lá. Quarta questão agora, questão da Consulpan. Foi a Prefeitura de Resende, lá em 2019, cargo para médico anestesista. Ele fala, ó, um quadrado tem sua diagonal medindo 8 raios de 2 centímetros. E a área e o perímetro desse quadrado medem respectivamente. Então percebe, ó, até agora a gente está falando sobre área, perímetro, área, perímetro, área, perímetro. A Consulpan cobra bastante a área e perímetro, beleza? Então ele está falando aí que tem um quadrado. Essa questão tem uma forma incrível de matar ela rapidão, tá? Então tem aqui um quadrado. Ele fala que a diagonal, o que é a diagonal? Né? Essa maior distância interna aqui dele, ó. Essa distância aqui, ó, entre esses dois pontos mais distantes aqui, ó. Então a diagonal aqui, chama ela de D, mede exatamente 8 raiz de 2 centímetros. Prontinho. Ele fala a área e o perímetro. Então vamos descobrir aqui a área e o perímetro. Coloca, né, a minha questão na tela. Aí eu vou pensar aqui, pô, como é que eu descubro agora a área, Jefferson? Primeira coisa, você pode usar Teorema de Pitágoras para poder descobrir isso aqui. Por quê? Seguinte, se você sabe qual é a principal característica do quadrado, que a gente viu, né, no começo dessa aula. Então foi um conceito que a gente viu lá na primeira questão, né? Qual é o conceito, qual é a principal característica do quadrado? É que ele tem todos os lados iguais, exatamente iguais, beleza? Então, se esse lado aqui mede x, esse aqui também mede x. Então, eu tenho x e 8 raiz de 2, certo? Mas existe um princípio que diz o seguinte, que, preste bem atenção, isso aqui vai te ajudar, o teu concorrente ainda está procurando qual é o cálculo que ele vai fazer e você já vai saber qual é a resposta só de olhar. Seguinte, o conceito diz o seguinte, que se eu tiver um quadrado que esse lado aqui mede 2 e esse lado aqui mede 2, um quadrado que, por exemplo, esse lado aqui mede 3, esse lado aqui mede 3, qualquer valor que ele tenha aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui, ó, um quadrado que aqui mede 7, aqui mede 7, vai ter que ser igual, não tem jeito, né? Então, ó, nesse quadrado aqui, ó, de lado 2, qual é o valor da diagonal dele? 2 raiz de 2. Interessante. Nesse aqui que o lado mede 3, quanto é que vai ser a diagonal dele? A diagonal dele vai medir 3 raiz de 2. Opa, tem um padrão aí. Dá pra ver. Então, pelo que parece, é o lado vezes raiz de 2. Concorda comigo? Lado vezes raiz de 2. Aqui, ó, e esse aqui que mede 7? Só pra gente poder fechar e confirmar aqui o conceito. Se o lado do quadrado mede 7, a diagonal dele mede quanto? 7. Ah, rapaz, então agora ficou fácil. Então dá para saber que isso aqui mede exatamente 7 raiz de 2. Logo, se essa diagonal aqui mede 8 raiz de 2, quanto é o lado desta figura aqui? 8. Pronto, então com esse conceito aqui, você olha para a questão, você já sabe qual é o valor do lado. Enquanto o teu concorrente está fazendo lá o cálculo, que pode errar, pode não errar, mas ele vai perder tempo, você vai bater o olho na questão, você vai saber. Beleza? Fechou? Deu para entender? Certinho? Massa, né? Então vamos lá. Seguinte, então esse lado aí mede exatamente 8. A questão, ela quer o quê? Ela quer o perímetro e a área. Pronto, então vamos lá. Como é que eu calculo a área do quadrado? A área do quadrado é o lado ao quadrado, certo? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu já descobri que o lado mede 8, né? Pelo esqueminha, o macete que o Jefferson passou lá. Então vai ser 8 ao quadrado, que é igual a 64 centímetros quadrados. Prontinho, tá? Centímetros quadrados. E o perímetro, quanto é o perímetro, Jefferson? Eu sei que todos os lados são iguais, então se isso mede 8, isso também mede 8, isso também mede 8, isso aqui também mede 8. Então é só somar. Ou 8 vezes 4, né? Então isso aqui vai dar 32 centímetros, tá?
Mas talvez você tenha observado essa questão e dito: Yes, por que o 64 tem centímetro quadrado e o 32 tem só centímetro? Porque, ó, comprimento, centímetro, área, centímetro quadrado, beleza? Se fosse volume, centímetro cúbico, beleza? Fechou? Pronto. Então vamos lá, vamos ver se a gente tem essa resposta aí em alguma das alternativas. Pelo que me parece, é a letra C, 64 centímetros quadrados e 32 centímetros. Só confirmando aqui, ó. Pum! Minha resposta é a letra C. Beleza, pessoal? Fechou. Deu para entender? Ficou um pouquinho claro. Massa, né? O macete. Bom, então a gente vai pegar outras questões aí que vão usar isso aí. Você vai lembrar. Eita, naquela aula lá ele ensinou isso aqui. Por exemplo, se a diagonal fosse 16 raiz de 2. Fosse 16 raiz de 2. Quanto é que mede o lado? 16, certo? Porque a diagonal é sempre o lado vezes raiz de 2. Fechou? Então vamos lá. Quinta questão. Consupan também. Ano 2019. Agente comunitário de saúde, ele fala, ó, sabendo que o perímetro de um triângulo é... Opa! Lembra dessa questão aí? Triângulo equilátero que a gente falou. Pois é, perímetro, a gente já falou sobre isso também. Então agora vai ficar mais fácil essa questão, certo? Caso você queira, pausa aí a questão, tenta resolver, depois volta ela aí, tá? Pra gente poder continuar resolvendo aqui. Vou seguir na questão aqui por enquanto, tá? Como já foi resolvida no final de semana, então a ideia realmente é matar essas dúvidas. Então, ó, sabendo que o perímetro de um triângulo... O que é um triângulo equilátero? Deixa eu tomar uma água aqui. O que é o tal do triângulo equilátero? O que é o tal do triângulo equilátero? É aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Então, é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Bom, aí ele fala, sabendo que o perímetro de um triângulo equilátero é 18... Ah, então nessa questão aqui, ele diz que o perímetro, naquela outra lá, da outra banca, ele pedia para a gente poder descobrir o perímetro, dava o lado. Nesse caso aqui, ele está dando perímetro e ele quer o lado. É mais difícil? Não, é tão fácil quanto essa questão, beleza? É só a gente atentar um pouquinho, aí você vai perceber. Se você sentir dificuldade, não tem problema, você vai aprender agora, você não vai errar mais isso aí, tá? Bom, ele quer saber a área, né? A área desse triângulo. Primeira coisa, se o perímetro mede 18 e ele tem 3 lados iguais, então eu vou ter que dividir esse 18 para 3, porque se eu somar os 3 lados, tem que dar 18. Logo, divide aí 18 para 3, você vai ver que isso aqui vai dar exatamente 6 centímetros em cada lado. Você fala, tá, Jefferson, mas eu ainda não respondi a minha questão. Tô na dúvida, não respondi a minha questão ainda. Beleza, vou te passar aqui para você poder responder essa questão agora. Por quê? Porque ele não quer o lado, ele quer a tal da área, tá? A tal da área dessa questão. Então vamos lá. Como é que eu faço para poder descobrir a área do triângulo equilátero, tá? Então mais uma fórmula aí para você poder aprender, certo? Então eu usei essa questão de propósito lá no simulado e você precisa saber que a área do triângulo equilátero, é assim, calcula, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Prontinho, é assim que a gente calcula, tá? Então, ó, a área do triângulo vai ser igual a... Quanto é o lado? L é o que? É o lado. Quanto é que mede o lado do triângulo? 6 centímetros. Então vai ser 6 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Prontinho. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. Quanto é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6. Então a área do triângulo é 36 raiz de 3 sobre 4. Opa, dá para dar uma simplificada aqui, né? Pois é, o 36 com 4. Isso mesmo. 36 dividido para 4 dá exatamente 9, tá? Então a área do triângulo é igual a 9 raiz de 3. Pronto, e esse raiz de 3, Jefferson, que está dificultando aí o processo inteiro. Vamos ver aí o que a questão falou sobre ele? Se liga aí, a questão falou ali em cima. Use raiz de 3 igual a 1,73. Portanto, a gente vai usar, então. Usa. Então, vamos fazer aqui, ó. Isso aqui, ó, a área do triângulo vai ser igual a 9 vezes 1,73, que é o tal do raiz de 3. Vamos fazer esse cálculo aqui, tá? Então, vamos multiplicar aqui, ó. 1,73 vezes 9. Prontinho. Isso aqui vai ficar, ó. 9 vezes 3 dá 27. Sobe o 2. Desce o 7. Prontinho. Será que já dá para matar a questão só sabendo que o meu número vai terminar em 7? Vamos ver isso aqui.
Opa, eu acho que dá, já dá para saber que é a letra A. Porque ó, eu estou começando a multiplicar, a única alternativa que termina em 7 é a letra A. Vamos confirmar se aí faz sentido. Se o Jefferson realmente está me ensinando a ganhar tempo lá no dia da prova. Pum, letra A, minha resposta. Mas a gente vai terminar a questão aqui, vai terminar o cálculo. Já dá para saber que é a letra A, porque é o único número que termina em 7. Beleza? Então, ó, isso aqui, ó. 9 vezes 7, isso aqui vai dar 63, mais o 2 está lá no primeiro andar, 65. Então sobe o 6, desce o 5. 9 vezes 1 dá 9, mais o 6 que está lá em cima, 9 mais 6 dá 15. Pronto, dá exatamente 15. Ah, deu 1557. Pois é, mas tem duas casinhas depois da vírgula aqui, então eu preciso compensar. Duas casinhas depois da vírgula. Tá vendo? Nem precisava terminar esse cálculo. Já dava para matar essa questão. Show? Fechou? Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Já matamos a questão. Já dava para saber que era a letra A de toda fórmula. Tira o teu print aí dessa aula, ou dessa parte aí do cálculo, e vamos para a próxima, tá? Pra gente poder ganhar tempo. Sexta questão foi a prova para Viana, tá? Cargo guarda municipal. Beleza? Deixa eu ver se a questão tá aqui na tela. Tá aqui na tela. Aí ele fala, ó, sabendo que o perímetro de um quadrado mede 200... Opa, mais uma questão do perímetro. Então percebe, cai não, despenca na prova da Consulpan. Perímetro e área, beleza? Sabendo que o perímetro de um quadrado vale 240 centímetros, logo o valor da sua área é... Bom, moleza essa questão. Perto das outras que a gente já fez... Moleza, então a gente vai conseguir desenrolar assim essa questão, tá? Eu sei que você vai conseguir entender. E mesmo assim, persistindo as dúvidas, fique à vontade para mandar lá no Telegram, o link tá aqui na descrição, tá? Lembrando que tem uma playlist super completa aí com uma porrada de aula separada por assunto, bonitinho. Ah, eu quero estudar PA, PG, tem lá na playlist. Eu quero estudar conjunto, tem lá na playlist. Eu quero estudar porcentagem, tem na playlist. Regra 3, tem na playlist. Tem os assuntos que você vai precisar para a tua prova, tem lá naquela playlist, respondendo questões da Consulpan, beleza? Então tá muito completo, tá muito bacana. Fora os aulões que também estão aí na descrição, beleza? Então ele fala que o perímetro do quadrado, eu tenho aqui o meu quadrado. Deixa eu só colocar aqui a tela grande. Então, essa questão foi de boa. Tem um quadrado aí. Ele me falou aí que o perímetro dele é igual a 240, é isso? 240 centímetros. Logo, a área é igual a quanto? Bom, primeira coisa que eu preciso saber, lembra da primeira questão de hoje? Pois é, eu falei que a área o quadrado tem todos os lados iguais, então... Tipo aquela questão, a questão que a gente fez logo há pouco, né, do triângulo. Então, o que foi que eu fiz? Se o triângulo tinha todos os lados iguais, eu dividia por 3. Por quê? Porque ele tem 3 lados. Se o quadrado ele tem todos os lados iguais, eu divido o perímetro por 4, porque ele tem 4 lados, certo? Então, ó, cada lado aqui, vê se você concorda comigo, cada lado aqui mediria exatamente 60 centímetros. Prontinho. Então, 6, 12, 18, 24. Dá 240 centímetros, tá? Se você for calcular o perímetro. Logo, a área seria quanto? Como é que eu calculo a área? A gente já fez isso hoje, tá? Como é que calcula aqui a área? A área é o meu lado elevado ao quadrado. Logo, a área vai ser igual a 60 ao quadrado. Portanto, ó, 60 ao quadrado. Vamos lá. Deixa eu te ensinar aqui rapidão. Você bater o olho e fazer esse cálculo aqui, ó. Quando meu número ele tem 2 dígitos e termina em 0, você vai fazer assim, ó, para poder calcular isso aqui muito mais rápido. Você vai elevar o primeiro dígito ao quadrado. 6 ao quadrado é quanto? 6 ao quadrado é 36. Não está ao quadrado, não tem um zero aqui. Se está ao quadrado, você vai dobrar. Você vai pôr 2 zeros. Pronto. 3.600 é a minha resposta. E assim, rapidão, você coloca, tá? O que? Centímetros quadrados. Pronto. Matei a minha questão. Beleza? Fechou? Ou você pode multiplicar. Vai dar mais trabalho? Vai. Mas você vai chegar na mesma resposta, fechou? Vamos ver se tem essa resposta aí. Parece que é a letra D. Vamos só confirmar aqui, pra gente ter certeza. Pum! Letra D é a minha resposta, 3.600 centímetros quadrados. Maravilha. Beleza, pessoal? Fechou, deu pra entender. Então percebe, essa questão aqui a gente usou o conceito das questões anteriores. No entanto, ela foi bem mais tranquila, né? Mas lembrando, faz os cálculos à mão. Beleza?
Vamos para 7 para a gente poder encerrar o nosso simulado de hoje. Prefeitura de Quadra, cargo para médico, tá? Um retângulo tem perímetro de 50 centímetros. Pronto, a gente já cansou de fazer questão de perímetro, sabendo que a sua base é 5 centímetros a mais que a sua altura. Logo a sua área... Opa! Lembra da segunda questão que eu falei para vocês? Pois é, aquele conceito lá da segunda questão a gente vai usar agora, beleza? Então vamos lá, deixa eu só apagar aqui. Então eu tenho aqui um retângulo, né? Um retângulo. Ele fala que tem um perímetro igual a 50 centímetros. Aí ele fala aqui, sabendo que a sua base é 5 centímetros a mais que a sua altura. Bom, quanto é a altura, pessoal? Não faço ideia de quanto é a minha altura. Quanto é a minha base? Ah, bom, a base eu sei que é 5 centímetros a mais do que a altura. Então se a altura mede x, quanto é que mede a base? X mais 5, isso mesmo. Então era esse o conceito que eu queria que você entendesse lá na segunda questão. Pronto, x mais 5. Fechou, pronto. Sabendo que logo a sua área vale, então eu quero saber exatamente a área dele. Então vamos lá. Quais foram as informações que a questão me deu? Perímetro. E o que é que ele quer que eu descubra? A área, beleza? Então vamos lá, perímetro. Conceito de perímetro, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, ó, se esse lado aqui mede x, esse aqui também mede x, concorda? Pois é. Se esse lado aqui mede x mais 5, esse aqui também mede x mais 5. Beleza? Fechou? Então, ó, eu vou somar tudo isso aqui, ó. Vou somar esse lado, mais esse, mais esse, mais esse. Se liga só como é que vai ficar isso aqui. Vai ficar x mais 5, ó, esse, mais esse agora, ó, mais x, mais esse daqui, pra gente poder fechar, x mais 5. Você fala, é muito x, pois é. Tudo isso aqui, ó, se eu somar todos esses 4 lados, tem que dar quanto? Tem que dar 50, beleza? Então tudo isso aqui igual a 50, fechou? Então, ó, seguinte, soma tudo que for letra. Lembra da outra questão que eu não podia somar letra com número? Pois é, o que for letra você soma, o que for número você soma, tá? Eu tenho quantos x aí? X ou x's? Não sei, tenho quantos x aí? Tenho 1, 2, 3, 4 x. X mais x mais x mais x vai dar 4x. 5 mais 5 dá 10. Tudo isso que é igual a 50. Isso aqui virou uma equação do primeiro grau, beleza? Então ó, vai ficar 4x, que é igual a 50. Pessoal, seguinte, esse 10 eu vou jogar lá para o outro lado. Ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então vai ficar menos 10. Portanto, vou passar isso aqui para cá. 4x é igual a 50 menos 10, que dá exatos 40. Portanto, x é igual a... Esse 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Fechou? 40 dividido para 4 dá exatamente 10. 10 o quê? Centímetros. Portanto, 10 é a minha resposta? Será que eu tenho essa resposta aqui nas alternativas? Não, não tenho. Ainda bem que eu não tenho, né? Senão eu ia confundir muita gente. Mas, o que é esse 10? 10 é o valor de x, tá? Ou seja, esse lado aqui, ele mede exatos 10 centímetros. Prontinho. Que é o tal do x que a gente queria descobrir. Beleza, pessoal. Se esse aqui mede 10, esse aqui mede x mais 5, então aqui seria 10 mais 5. 10 mais 5 dá exatamente 15 centímetros. Prontinho. O que a questão quer mesmo? A questão quer a área, né? Bom, então como é que eu calculo a área do retângulo? A base vezes a altura, certo? Então é só multiplicar. Aqui, ó, a área do retângulo. Vou fazer aqui com outra tinta, que essa daqui já está acabando. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. A área do retângulo vai ser a minha base, que é 15, vezes a minha altura, que é 10. Logo, a área do retângulo aqui vai ser exatos 150 centímetros quadrados. Prontinho, matei minha questão.
resolvida ela. Agora sim a gente vai para as alternativas para ver se tem alguma alternativa aqui que encaixe nisso aí que a gente fez. Tem a letra C, né? Tem a letra C, só confirmando, pum! Letra C, minha resposta. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Espero poder ter tirado as dúvidas de vocês aí nesse simulado. Lembrando que semana que vem tem mais, tá? Não percam, semana que vem tem mais simulado. Não dê esse vacilo, tá? Não deixe de entrar no grupo para poder responder e treinar bastante isso aí, tá? Lembrando que não tem problema se você acha que vai errar ou que não vai acertar a questão de jeito nenhum, não. A gente está aqui para isso, para treinar, para lá no dia da prova você evitar alguns erros, tá? Eu aposto que nessa aula aqui você já aprendeu coisas que vão te ajudar a não errar lá no dia da tua prova, que você vai lembrar, você, opa, isso aqui eu já vi lá naquela aula, isso aqui ele já explicou, isso aqui ele já me ensinou a ganhar tempo, tá? Então é isso aí, pessoal. Então, até uma próxima aula. Tchau, tchau.